Funções compostas e a regra da cadeia. O que é uma função composta? Uma resposta bastante simples para essa pergunta é que a função composta é uma função de uma função. Como exemplo, vamos considerar a função y igual a x mais 2 elevado ao cubo. Aqui temos y como uma função de x. Se fizermos u igual a x mais 2, podemos escrever y como y é igual a u elevado a 3. Neste exemplo, y é uma função de u, que é uma função de x. Expressar a função y na forma de uma função composta facilita muito o trabalho para derivá-la. Para mostrar como isso acontece, vamos calcular a derivada da função y igual a x mais 2 elevado ao cubo. Resolvendo o produto notável, que é o cubo da soma de dois termos, fica o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, x ao quadrado, vezes o segundo, 2, mais 3 vezes o primeiro, x, vezes o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, 2 ao cubo. E fica x elevado ao cubo, 3 vezes 2 dá 6, mais 6x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12, então fica mais 12x, e 2 ao cubo é 8, mais 8. Derivando, dy dx vai ser, a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. A derivada de 6x ao quadrado, 2 vezes 6 dá 12, 12x. A derivada de 12x é 12 e a derivada de 8 é igual a 0. A parte mais complicada do método adotado foi a de resolver o produto notável. Derivar termo a termo depois foi uma operação muito simples. O problema desse método é que ele seria virtualmente impossível se aplicado, por exemplo, ao caso da função y igual a x mais 2 elevado a 100. Se desenvolvermos esta expressão, o resultado será um polinômio com 101 termos, o que torna a operação bastante complicada. Para resolver problemas como este, nós expressamos a função como uma função composta e utilizamos a regra da cadeia. Se y for igual a um f de u e u um f de x, e quiséssemos calcular a derivada de y em relação a x, seria dy dx, ia ser o dy du, quer dizer, a derivada de y em relação a u, vezes du dx, a derivada de u em relação a x. O interessante aqui é que a derivada expressa com essa notação funciona algebricamente como se fossem frações mesmo. Observe-se que se cancelarmos o du do numerador e do denominador, a expressão da direita torna-se igual ao da esquerda. Utilizando a regra da cadeia para o cálculo da função y igual a x mais 2 elevado ao cubo, podemos dizer que o y é u elevado ao cubo se u for igual a x mais 2. Então, dy du vai ser 3u ao quadrado. Né? Agora estou derivando em relação a u. E du dx vai ser, a derivada de x é 1, a derivada de 2 é 0. Utilizando a regra da cadeia, o dy dx, agora derivando o y em relação a x, vai ser o dy du vezes du dx. O dy du vai ser 3u ao quadrado, e o du dx vai ser 1, que dá 3u ao quadrado. Como u é x mais 2, fica 3 vezes x mais 2 elevado ao quadrado. Já está resolvida a derivada, mas só para a gente comparar com o resultado obtido usando o primeiro método, vamos desenvolver essa expressão. Então fica 3 vezes. Nós temos aí o quadrado da soma, né? Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes x vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Multiplicando por 3 tudo, 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado, 3 vezes 4x dá 12x, 3 vezes 4 dá 12. Observe que esse resultado é idêntico ao obtido com o método utilizado no início.
né? Então, são expressões equivalentes. A diferença aqui é que, ao contrário do método anterior, utilizar a regra da cadeia permite calcular a derivada de funções muito mais complexas. Vamos supor a função y é igual a x mais 2 elevado a 100. Né? Utilizando a regra da cadeia, o y pode ser escrito como u elevado a 100. Então, du vai ser 100 u elevado a 99, já que o u é x mais 2. Então, du dx vai ser 1, do mesmo jeito do anterior. Então, dy dx vai ser dy du vezes du dx. Du vai ser 100u elevado a 99 e o du dx é 1. Então dá 100u elevado a 99. Como u é x mais 2, fica 100 vezes x mais 2 elevado a 99. Vamos ver agora a aplicação da regra da cadeia, resolvendo alguns exemplos. Exemplo 1. Y é igual a 3x à quarta mais 1 elevado à sétima. Aqui o y vai ser u elevado a 7 e o u vai ser 3x à quarta mais 1. Então, dy du vai ser 7u elevado a 6, né? Usando as regras que a gente já está acostumado. E o du dx vai ser a derivada de 3x à quarta, 4 vezes 3 dá 12, 12x elevado ao cubo. E a derivada de 1 é 0, que é uma constante. Então, dy dx vai ser dy du vezes du dx. Dy du é 7u elevado a 6 e du dx é 12x elevado a 3. Como u é 3x à quarta mais 1, fica 7 vezes 3x à quarta mais 1 elevado a 6 vezes 12x elevado ao cubo. Multiplicando aí, 7 vezes 12 dá 84, x elevado ao cubo, vezes 3x à quarta mais 1 elevado a 6. Exemplo 2. Y é igual a 1 menos 2x sobre 1 mais 2x elevado à quarta. Agora eu vou chamar o y de w elevado à quarta. Eu posso escolher a variável que eu quiser, né? Para substituir a função. No caso aí o w é 1 menos 2x sobre 1 mais 2x. Então o dy dw vai ser 4w elevado ao cubo. Agora, na função w, se a gente for derivar, a gente tem aí um quociente de funções, né? Em que o u é 1 menos 2x e o v é 1 mais 2x. O du dx vai ser derivada de 1 é 0, derivada de menos 2x dá menos 2. E o dv dx vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de 2x é 2. Usando a regra do quociente, né? O dw dx, né? Vai ser o v, que é 1 mais 2x, vezes o du dx, que é menos 2, menos o u, que é 1 menos 2x, vezes o dv dx, que é 2, dividido pelo v elevado ao quadrado, 1 mais 2x elevado ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, 1 vezes menos 2 dá menos 2, 2x vezes menos 2 dá menos 4x, menos 1 vezes 2 dá 2, menos 2x vezes 2 dá menos 4x sobre 1 mais 2x elevado ao quadrado. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo que está dentro dos parênteses, então fica menos 2, menos 4x, menos 2, mais 4x sobre 1 mais 2x elevado ao quadrado. Podemos cancelar o menos 4x com o mais 4x, e fica menos 2, que é menos 4 sobre 1 mais 2x elevado ao quadrado. Agora, utilizando a regra da cadeia, o dy dx, que é o que eu quero saber, vai ser o dy dw dx. Né? O dy dw é 4w ao cubo, vezes o dw dx é menos 4 sobre 1 mais 2x elevado ao quadrado. Mas como o w é 1 menos 2x sobre 1 mais 2x, fica 4 vezes 1 menos 2x sobre 1 mais 2x ao cubo, vezes menos 4 sobre 1 mais 2x elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação aí, 4 vezes menos 4 dá menos 16. E temos aí os dois termos elevado ao cubo. Então fica 1 menos 2x elevado ao cubo sobre 1 mais 2x elevado ao cubo, vezes 1 sobre 1 mais 2x elevado ao cubo. Então fica menos 16 vezes 1 menos 2x elevado ao cubo. E embaixo a gente tem um termo elevado ao cubo e um termo elevado ao quadrado. Então fica 1 mais 2x elevado a 5.
Exemplo 3. Y igual a x ao quadrado menos 1 ao cubo sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Nós temos aí um quociente de funções. A função u é x ao quadrado menos 1 ao cubo. E a função v, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Né? O du dx, eu vou usar a regra da cadeia. Né? O u é x ao quadrado menos 1 elevado ao cubo. Eu posso escrever o u como w elevado a 3. Se o w for x ao quadrado menos 1, né? Então, du dw vai ser 3w ao quadrado. E dw dx vai ser 2x. Então, a regra da cadeia diz que o du dx vai ser o du dw vezes o dw dx. Então, vai ser 3w ao quadrado, que é o du dw, vezes 2x, que é o dw dx. Substituindo o w aí, fica 3x ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes 2x. Isso é o du dx. O dv dx vai ser, vou usar de novo a regra da cadeia. Né? O v é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu posso escrever o v como w elevado ao quadrado, sendo que o w é x ao quadrado mais 1. O dv dw vai ser derivado de v em relação a w, que é 2w. E dw dx vai ser 2x. Então, dv dx vai ser dv dw, dw dx. Então, vai ser 2w, que é o dv dw, vezes 2x, que é o dw dx. Como o w é x ao quadrado mais 1, fica 2 vezes x ao quadrado mais 1 vezes 2x, que é o valor do dv dx. Agora, usando a regra do quociente, né, o dy dx vai ser o v, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes o du dx, que é 3x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes 2x, menos o u, que é x ao quadrado menos 1 ao cubo, vezes o dv dx, que é 2 vezes x ao quadrado mais 1 vezes 2x, sobre o v ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Dos termos do numerador aí, a gente pode identificar algumas coisas semelhantes. Por exemplo, os dois têm 2x, os dois têm x ao quadrado mais 1, e os dois têm x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Né? No segundo tem ao cubo, mas o quadrado está incluído aí. Então, eu posso colocar em evidência. Fica 2x vezes x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes, aí sobra no primeiro termo 3x ao quadrado mais 1, menos, no segundo termo, x ao quadrado menos 1 vezes 2, sobre x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Eu posso cancelar o x ao quadrado mais 1 de cima com 1 dos de baixo. Vai ficar o expoente 3. Então, fica 2x vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? E eu posso fazer a multiplicação entre 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 1 dá 3. Eu tenho um sinal negativo que vai trocar o sinal de tudo. Então, 2 vezes x ao quadrado dá 2x, então fica menos 2x ao quadrado. E o menos 1 vezes 2 dá menos 2, com o menos fica mais 2. Agora, sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, fica 2x vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu tenho aí 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá x ao quadrado. E 3 mais 2 dá 5, mais 5 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Para exercitar o que estudamos, tente resolver os seguintes exercícios. E acompanhe a resolução na próxima aula.